Paz seja convosco. Atos capítulo 19, versículo 15, vai dizer o seguinte: Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, prestem muita atenção nessa palavra. Na cidade em que Paulo morava, a Bíblia diz que morava também exorcistas judeus, que eram os 7 filhos de Seva. Mas quem era Seva, Thales? Seva foi um sumo sacerdote judeu que discutidamente dizia uns para os outros: olha que coisa linda que Paulo anda fazendo. Ele expulsa os demônios em nome de Jesus. Vamos imitá-lo? Vamos expulsar os demônios como ele expulsa? Vamos usar o nome do Deus dele? Assim eles disseram. Só que o que eles não sabiam era a intimidade que Paulo tinha com Deus. Meus irmãos, a intimidade entre Deus e Paulo era tão grande que o Senhor, por intermédio de seu servo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais, quando eram levados para ele só precisava tocar. E quando esses lenços e aventais eram levados para os enfermos, as enfermidades saíam, os demônios fugiam, conforme Atos 19:12 diz. Você sabe o que era isso? Era a intimidade que Paulo tinha com Deus. Só que eles pensavam que era só ir lá, usar o nome do Deus de Paulo e pronto. As enfermidades iam sair, os demônios iam fugir, só que não era bem assim. Porque a gente vai ver aqui na Bíblia que ao tentá-lo expulsar aqueles demônios, eles sofrem derrotas e decepção, porque são envergonhados. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém expulsa o mal se não tiver intimidade com Deus. Ninguém expulsa o mal se não tiver vida no altar. E o exemplo está aqui. A Bíblia vai dizer que ao tentá-lo expulsar aqueles demônios, os demônios dizem para ele: epa, peraí, conhecemos a Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? Meus irmãos, sabe quem é que estava falando isso? Os demônios. E você sabe o que eu entendo com essa palavra? É que até os demônios conhecem o nosso relacionamento com Deus. Você acha que o diabo não sabe o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Você acha que o diabo não sabe o tipo de intimidade que você tem com o Senhor? Ele sabe se você tem uma vida com Deus. Ele sabe se você tem uma vida de oração, ele sabe se você tem uma vida de busca, ele sabe se você tem uma vida no altar, ele sabe se você tem uma vida de consagração, tudo isso ele sabe. E diante dessa palavra eu te faço uma pergunta: e aí, você está preparado para expulsar os demônios? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. A gente está na hora de parar de brincar de ser crente. A gente está na hora de deixar, essa meninice de lado, de ir na igreja ser uma coisa e lá fora ser outra. Porque o diabo, ele sabe o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Está na hora de você parar de se esconder atrás da Bíblia. Está na hora de você parar de ser, coisas diferentes o que você é dentro da igreja. Porque o diabo, ele tem observado a tua intimidade com o Senhor. Ele tem observado o tipo de relacionamento que você tem com Ele. Por isso que nós precisamos pegar firme com Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de leitura diária da palavra de Deus, uma vida de busca, pela presença de Deus, porque o diabo, ele sabe o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. E a prova a gente vai ver aqui na Bíblia, quando aqueles homens tentam expulsar aquele demônio usando o nome do Deus de Paulo, eles é fortemente envergonhado. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 19, versículo 16. Preste atenção. E o possesso do espírito maligno saltou-se sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que nu e feridos fugiram daquela casa. Então veja só, eles não tinham vida com Deus, eles não tinham vida no altar, mas aí eles resolveram usar o nome do Deus de Paulo, e aí eles foram fortemente envergonhados, porque os demônios conheciam Jesus e bem sabiam quem era Paulo, mas os demônios não sabiam. Foi por isso que os demônios partiram para cima dele, e a Bíblia vai deixar claro que aqueles homens apanham tanto que sai dali ferido e com as suas vestes
rasgada. Sabe por quê? Porque com o diabo ninguém se brinca, irmãos. Porque o diabo não brinca de ser diabo, como muitos estão brincando aí de ser crente. Deixa eu falar mais uma coisa para você. O diabo só quer uma oportunidade para te envergonhar, para acabar com o teu ministério, para acabar com você. Por isso que você precisa pegar muito a sério com Deus. O que você é na igreja, você precisa ser também na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no seu colégio, porque o diabo, ele tem observado o tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Deixa eu falar mais outra coisa para você. O diabo não tem medo quando você anda de paletó e gravata. O diabo ele não tem medo quando você anda com a saia até o tornozelo. O diabo não tem medo quando você cospe fogo, quando você pula, roda, grita, sapateia. Não, o diabo ele tem medo do teu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quem tem relacionamento com Deus tem poder e autoridade do alto, concedido do alto sobre nossas vidas. E aí o diabo, ele não tem vez, porque ele sabe que a gente tem autoridade contra ele. Quando a gente tem relacionamento com Deus, quando a gente tem vida com o Senhor. Então, eu quero deixar essa palavra do coração de Deus para o teu coração. Se você é uma pessoa que vem brincando de ser crente, se você é uma pessoa que ainda não tem relacionamento com Deus, eu convido você hoje a deixar de brincar de ser crente e a pegar firme com Deus, porque o diabo ele só quer uma oportunidade para te envergonhar. Então, pegue firme com Deus. Tenha intimidade com o Senhor, tenha uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de consagração, e aí você vai receber poder e autoridade do céu sobre a sua vida, para que você venha usar contra o diabo em nome de Jesus. Amém? Então é essa palavra que eu deixo do coração de Deus para o teu coração e espero que você tenha entendido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.